Fala galera, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre risco com vocês. Risco dentro do mercado financeiro, risco retorno, como que a gente vai calcular o risco, por que que a gente devia entender os riscos das nossas operações aqui e agora. Então, vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, primeiramente você tem que saber aonde você tá colocando o seu pé, né? Já vou começar logo com os dois pés na porta já. Porque, tipo assim, muitas das pessoas, as pessoas querem chegar num mercado novo sem ao menos saber o mínimo do mínimo do mínimo do que elas estão fazendo. Então, o grande problema, tipo assim, o mundo ele se tornou um lugar muito melhor porque teve a democratização das coisas. Então, beleza, a gente tem acesso à internet, o que 99% das pessoas não tinham acesso antes, agora todo mundo tem por causa da democratização do mundo e da internet. Porém, o problema é que são tantas informações e é uma coisa que é tão bagunçada que você nem sabe para onde começar. E o que fazer, né? Então, e é isso que atrapalha, porque se você tem um lado aqui, em uma das pontas, você não tem conhecimento nenhum, porque você não tem democratização, e do outro lado aqui você tem tanta informação que você nem sabe o que fazer, você não consegue trabalhar. Então, esses dois extremos aqui, eles são o problema. Então, você tem que estar no meio aqui, ó. Você tem que tentar estar no meio disso daqui. E é difícil você se encontrar, né? Porque geralmente o que acontece, você fica nessa bagunça aqui. Você sobe, vai pra cá, e vai pra cá, e o cara te joga pra cá, e o cara te joga pra cá. Aí quando você for ver, você andou em círculo e não fez nenhum tipo de progresso na sua vida. Então, e por que eu tô falando sobre isso daqui nesse vídeo? Porque quando se trata de mercado financeiro, quando a gente tá falando de mercado de alto risco, quando a gente tá falando de renda variável, você tem que ser um mestre em risco. Ou pelo menos tentar, no mínimo, entender o que você tá fazendo. Se você não quiser ser um mestre pica das galáxias do risco, né? Desculpa até falar assim, mas no mínimo, você tem que entender o que você tá fazendo. Porque o que eu mais escuto por aí, quebrei em ações. Quebrei não sei aonde. Quebrei não sei o quê. Muito provavelmente, a maioria das pessoas que quebram nesses mercados são pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo. Obviamente que existem situações que são exceções, o cara fez tudo certinho, o cara tá diversificado, o cara tem uma carteira, mas infelizmente, no momento que ele entrou no mercado, ele acabou perdendo dinheiro, né? E aí tem que ver também o que é quebrar, se a pessoa quebrou, se ela só perdeu um pouquinho de dinheiro, se ela tomou um prejuízo, desse prejuízo, quanto que foi esse prejuízo e se ela gerou mais lucro em um determinado período de tempo do que ela teve prejuízo. Então é uma conversa muito ampla também, muito generalista. A gente tem que se aprofundar mais nisso daqui. Porém, a grande questão é o ponto desse vídeo, você entender o risco que você está correndo. Quando você compra uma ação, qual que é o risco que você corre quando você compra uma ação? Entendeu? Quando você compra uma ação, seu risco é cair o mercado, quebrar uma empresa. Qual que é a probabilidade de quebrar essa empresa? Você fez o seu estudo quando você comprou essa empresa? Você entende o que ela faz? Você entende qual que é o papel dessa empresa na economia? Qual que é a dívida dela? Se ela tem margem, se ela não tem margem? Há quanto tempo que ela está no mercado? Quais que são os líderes dessa empresa? Não sei o que, não sei o que lá. Então, tudo isso faz sentido, e tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Se você vai comprar uma ação no Brasil ou uma ação lá fora, mesma coisa, você tem que entender, né? Pô, você tá comprando um índice, você tá comprando um indexador, você tá comprando o quê? Por exemplo, vamos lá pro IVVB11, eu acho que é IVVB11, né? A gente tem aqui esse índice aqui, que é o índice do S&P 500. Eu não sei como é que fala, né, em português, que é um indexador brasileiro do índice que copia o índice. Eu não sei como é que funciona, né? Que tem o índice realmente que você compra nos Estados Unidos, que é o S&P 500, que ele engloba as maiores empresas dos Estados Unidos. E esse índice a longo prazo ele só sobe porque a gente tá falando da maior economia do mundo, que é a dos Estados Unidos. Entendeu? E aí você tem que ver que risco que você corre. Nesse caso aqui, muito dificilmente você vai perder dinheiro com o IVVB11. Muitas pessoas elas usam IVVB11 ou S&P 500 mesmo lá fora para você conseguir montar uma aposentadoria. Porém, o seu risco aqui é liquidez, entendeu? O seu risco aqui é vir uma recessão, é ter uma crise, entende? É ter algum problema. Como por exemplo aqui, veio o Covid, o cara estava posicionado aqui, 158, veio o Covid, arregaçou. Entendeu? Arregaçou e o cara caiu e, por exemplo, assim, ele perdeu 23%. Aí você tem que ver qual que é a gestão do risco que você fez aqui pra você entender. E aí, essa que é a grande questão que as pessoas não falam, né? Porque eu acho que pra você ensinar ações, investimento de longo prazo, investimento do não sei o que das contas, você tem que ensinar risco, você tem que ensinar educação financeira, você tem que ensinar educação financeira pessoal básica, né? Porque a verdade é que a maioria se o cara nunca nem comprou uma ação na vida dele, o cara nem sabe o que ele tá fazendo. O cara vai pegar 3 mil lá, jogar 2 mil jogar, o cara não sabe de nada, o cara não sabe se esse dinheiro vai ficar travado, ele não sabe. Às vezes ele toma uma decisão por impulso, porque ele não tem
nenhum conhecimento, ou às vezes ele é enganado. Então, você tem que levar em consideração custo de oportunidade, você tem que levar em consideração, por exemplo, se você ficou posicionado aqui R$ 3.000, por exemplo, tá? E aí o mercado cai. E aí ele demora 1 ano para ele voltar, por exemplo, e você fica sem acesso até aquele dinheiro. Você tem um fluxo de caixa, você tem um capital de giro, você não tem um capital de giro, você tem um trabalho e um capital de giro, ou você não tem. E se você só depende do trabalho, quão consistente ou quão inconsistente é esse trabalho? Porque se der ruim, muitas das pessoas elas compram uma ação, só que aí elas estão passando por um momento difícil na vida delas, elas não podem, de fato, comprar uma ação, e aí acaba que ela toma um prejuízo temporário, né? Porque a ação não é um prejuízo, é um flutuante, né? Ela toma um flutuante aqui de 5, 10%, e aí, pelo fato dela tá tão desesperada na vida dela, ela tem que fechar essa operação. Aí acaba que ela toma prejuízo, ela perde dinheiro, só que não é culpa do mercado, é culpa dela, né? Porque ela que errou. E às vezes ela nem sabe que errou porque ela não tem conhecimento, porque ela é muito nova, porque, enfim, ela tá passando por muita dificuldade, às vezes não é, às vezes ela é a pessoa certa no momento errado. Entende? Ela quer comprar uma ação, ela quer comprar alguma coisa, só que não tem como ela fazer isso, porque ela tá no momento da vida dela que ela não tem como, então ela tem que ter uma reserva de emergência, no mínimo, né? E tem gente que tem quase a vida inteira só pra montar uma reserva, então é complicado falar disso. Por isso que o ideal mesmo é você entender todos esses pontos, em qual momento você está da sua vida, para você, quando você comprar um ativo que você não vai ter liquidez, que é no caso das ações, você consegue fazer isso de uma maneira tranquila. Porque você tem que, no mínimo, separar um dinheiro que não vai atrapalhar a sua vida, né? E é difícil porque cada centavo para uma pessoa que não tem uma condição financeira mais favorável, atrapalha. Mas aí vale também se você quiser ter uma chance de poder ganhar um pouquinho mais, você tem que tentar também separar um dinheiro. Mas qual que é o seu limite? Cada pessoa tem o seu limite. Por exemplo, entendeu? A gente tem aqui a pessoa A, que o limite dela... Por exemplo. Oh, meu Deus. A gente tem aqui, ó. A pessoa A, o limite dela é aqui. A pessoa B, o limite dela é aqui. A pessoa C, o limite dela é aqui. E a pessoa D, o limite dela é tão alto que se ela pega esse valor... Se ela pega um valor... Por exemplo, assim, ó. Digamos assim. A gente tem a pessoa A, B, C e D. A gente tem a pessoa 1, 2, 3 e 4. Aí você vai separar um valor aqui para você investir no mercado de ações, por exemplo. Para essa pessoa aqui, a dor financeira dela e o ecossistema financeiro dela aqui é uma coisa, ela perder esse valor. Isso aqui é uma coisa. Entendeu? Aí para essa outra pessoa aqui, é uma coisa completamente diferente. Entendeu? Ele já praticamente compromete todo o sistema financeiro dessa pessoa 1. E é totalmente diferente dessa pessoa 2, que também é totalmente diferente dessa pessoa 3. Então, pra gente falar de investimento, essas coisas assim, a gente tem que primeiro falar de educação financeira. Porque olha só, pra pessoa número 4, olha o tanto de margem que ela tem pra poder ficar em paz na vida dela, caso uma coisa aconteça. Tanto aqui, quanto aqui. É totalmente diferente da pessoa 1. E a da pessoa 3, por exemplo, se ela usar essa mesma margem que essa pessoa 4, ela não consegue nem respirar. Essa pessoa 1, ela consegue respirar, só que olha a margenzinha mínima que ela tem. Aí qualquer belzinho que acontece na vida dela, ela tem que pegar esse dinheiro aqui, sacar e tomar um prejuízo. Entendeu? E às vezes você vai falar, Samuel, você tá me ensinando o básico. Cara, sim e não, porque muita gente não tem noção dessas coisas. Educação financeira básica, né? Muita gente não tem noção dessas coisas. Às vezes a pessoa ela é emocionada, às vezes a pessoa ela... E nem ela é emocionada, às vezes ela foi induzida ao erro, às vezes ela encontrou uma oportunidade que ela acha que vai ser a mudança da vida dela, só que ela não entende os riscos que ela corre. E aí no momento que ela coloca o dinheiro que ela entende o risco que ela correu, só que aí ela já perdeu. Então você tem que levar em consideração, você nunca pode colocar grana em investimento de alto risco que você pode perder, ou pelo menos que você precisa a longo prazo, entendeu? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então eu só queria fazer isso daqui pra mostrar pra vocês que funciona mais ou menos desse jeito. Sacou?